As manifestações estão a tomar rumos incontroláveis. Se isto aqui não se resolver ainda agora, nós corremos o risco de ter o país todo ele bloqueado. Irmãos, eu pessoalmente não imaginava que o povo moçambicano manifestante pudesse levar isto aqui tão a sério, do jeito como isto aqui está a ser levado. O que acontece? As manifestações chegaram a um certo grau de criar prejuízos financeiros diretos ao Estado moçambicano. Só para teres ideia, até domingo, a fronteira do Ressano Garcia estava mal, estava bloqueada, não havia acesso. No sábado, havia um bloqueio total e completo, de tal forma que até corrente elétrica foi interdita. Isso sem falar de Bobole, na Estrada Nacional número 1, que esteve fechado o Bobole para não permitir a comunicação entre as províncias do Sul, Centro e Norte com Maputo. Sem contar que também em Xizavane havia também um outro grupo de pessoas que haviam bloqueado a estrada com eucalipto. Isto aqui, meus irmãos, aconteceu por quê? Porque Venâncio Mondlane havia dito que teria sofrido um atentado à sua vida e que caso alguma coisa acontecesse de negativo com ele, isto é, que ele fosse no meio disto tudo abatido, que o pessoal evoluísse de forma imediata para o Turbo V8 e que todo o povo manifestante lutasse até as últimas consequências. Vocês não imaginam. Isto aqui trouxe um grande prejuízo. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e manda este vídeo aqui para todo e qualquer contato que você possui. maisvendas.co.mz, o único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixa o aplicativo na Apple Store ou Play Store e a seguir a isso, navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulga o seu produto ou serviço. Com maisvendas.co.mz, as coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. Olha, irmão, existe aqui uma linha política que diz que quer conversar, mas existe uma outra linha que diz que não quer conversar. E este dizer que não se quer conversar não é um dizer de forma direta, é um dizer pelas ações. E existe uma coisa que diz, não consigo lembrar de quem é que é a obra, que diz o seguinte: tolo é aquele homem que confia no outro homem pelo que diz. Inteligente ou sábio é aquele homem que compreende o outro homem e respeita o outro homem na base daquilo que faz. Ou seja, os julgamentos do homem inteligente são aqueles que se fazem com base nas ações do outro homem. Aquele que ouve o outro homem e confia nele, esse é ingênuo demais e não merece perdão de absolutamente homem nenhum. E nesta fase, nós temos um presidente da República de Moçambique que diz querer sentar e conversar, mas as ações do seu governo não são ações dignas de quem queira realmente sentar e conversar, porque enquanto se quer conversar, existe esta de se estar a caçar, segundo como denunciou Venâncio Mondlane, ao Venâncio Mondlane, com o objetivo de se eliminar, segundo como ele disse. Por outro lado, existem processos judiciais contra esse mesmo Venâncio, existem indemnizações que ele deverá pagar ao Estado moçambicano de perto de 200 milhões de meticais. Existe também interesse em que ele seja carregado e colocado nas celas. Isto por quê? Porque se entende que ele teria criado condições para que houvesse iniciativa ou um ensaio a um golpe de Estado. Então, o que aconteceu? No sábado de manhã, nós vimos no Facebook de Venâncio Mondlane a notícia que dava conta, ou seja, a publicação que dava conta de que ele teria sofrido um atentado. E ele, através dessa mesma publicação, teria recomendado que o povo manifestante se manifestasse e que levasse as manifestações até ao último grau. Isso sem respeitar ordem, data, hora e tantas outras coisinhas. E que as coisas devessem ser esporádicas, sem esperar por um comando. Uma vez Venâncio dizer ele que está a seguir comando de pessoas que dizem para ele: Venâncio, nos diga o que fazer. Isto aqui pode, sim, se tornar muito complicado. O que aconteceu? Ressano Garcia, quando eram 6 horas, verificou o primeiro bloqueio e o mais chato de todos os tempos já verificado em Ressano Garcia, onde as 2 centrais de produção e comercialização de eletricidade foram fechadas. Por quê? A minha fonte do Ressano Garcia teria me assegurado que em Muamba houve uma comunidade que ficou sem eletricidade e teria se dirigido a essas subestações de produção e comercialização de eletricidade para solicitar a reconexão da eletricidade ou da corrente elétrica em menos de 7 dias ou dentro de 7 dias no caso. E isso não chegou a acontecer. Com esta de se estar a manifestar, o pessoal foi para lá e mandou desligar, que se é para nós ficarmos sem eletricidade, que todo mundo fique sem eletricidade. E a subestação Gigawatt, por exemplo, é uma subestação que alimenta 30% da zona sul
Sul, Maputo, Gaza e Inhambane. Então, a solução que eles encontraram para poderem atender a demanda que nós tínhamos, ou seja, que nós temos de eletricidade, foi fazer restrições, que cortam eletricidade nestas zonas aqui, mandam eletricidade para lá, desligam de lá, mandam para aqui, assim de forma rotativa para poderem, pelo menos, irem atendendo as pessoas, mesmo que por um período muito curto. E isto representou perdas financeiras elevadas. E os gestores do Gigawatt disseram não se ver com outra alternativa senão ficar nessa, porque viam-se em perigo. Então, quando se tentou mandar uma força de intervenção rápida para lá, dizem as minhas fontes que a força de intervenção rápida, a primeira que chegou, que esteve lá no terreno, no caso, não conseguiu fazer absolutamente nada. Por quê? Porque foi ameaçada e tal. Então, a autoridade não se fez sentir. Quando se estava a mandar uma outra, ela não teve como chegar, porque a via de acesso que dava acesso àquele lugar havia sido fechada. Então, isso teria feito com que eles, sim, aceitassem desligar tudo e continuarem a comercializar eletricidade de um jeito deficitário, no caso. Então, ao mesmo tempo que eles fechavam por causa desses motivos, lá do outro lado, em Bobole, se fechava a Estrada Nacional número 1. Com que alegação? Alegando que, enquanto Venâncio Mondlane não aparecer e confirmar estar vivo, nós não vamos abrir esta via aqui. Entende, né? Hoje que gravo este vídeo é segunda-feira. Estas coisas aqui passaram. Tenho informação privilegiada de que depois, lá no final do dia, abriram a via de Bobole, permitindo a passagem de pessoas e carros, descongestionando a via. E as pessoas que passaram por lá nas primeiras horas de hoje, segunda-feira, teriam inclusive se beneficiado dessa abertura. Não se sabe se a via voltou a ser fechada ou não. Mas há indicações de que algumas partes daqui da cidade, de Maputo no caso, estão fechadas, que é T3, Zona Verde, Benfica, Muhalaze, primeira, segunda e terceira rotundas da Circular, Belo Horizonte e alguns outros que ainda vamos ter acesso a essas informações com o passar do tempo. E isto aqui está a acontecer na cara das nossas autoridades. Eu volto a dizer o seguinte: as nossas autoridades precisam começar a investir na questão conhecimento, na questão inteligência. É preciso que saibam fazer as coisas. É preciso que existam profissionais que saibam lá do outro lado negociar. Isto aqui é uma coisa que vai sim criar um campo fértil para vandalizações, para estragar infraestruturas e tantas outras coisinhas. É obrigatória a intervenção desses que saibam negociar, que trabalham nesses setores e que, por mim, estás a ver aquilo que acontece em filmes, em que alguém sobe no prédio e diz que eu vou me atirar e tal. Depois aparece aquele que negocia, convence aquele gajo, desce. É isso que tem que haver. E nós não temos isso. Será que o nosso governo tem capacidade de fazer isso? Será que o nosso governo tem homens treinados o suficiente para poderem fazer essa atividade? Eu duvido muito. E o meu medo é que isso escale. E dia 23 vai ser daqui a pouco. E o que nós estamos a ver no Conselho Constitucional? Nós estamos a ver o Conselho Constitucional que vai proclamar resultados esperados pelo povo. Entende, né? Pelo menos pelo povo que está a se manifestar. Então, isto aqui, meus irmãos, começa a criar aquela nuvem de manos. Nós poderemos estar a caminho de um caos. E este caos pode criar condições de que haja uma anarquia aqui. Onde existir uma anarquia, irmão, esquece, o governo não vai fazer nada. O Estado moçambicano já estará mal de verdade. Por quê? Numa anarquia, cada um é assim, o povo se dirige por ele mesmo, que nós acreditamos em nós, não acreditamos em forças políticas, não queremos mais saber de absolutamente nada. A anarquia está montada aqui e está-se a caminhar assim, onde cada um... E a partir de quando isso se instalar, já vai ser perigoso. Por quê? Eu com meus amigos vamos nos reunir aqui, temos nossa política. Nossa política não bate com a política daqueles dali. Aqueles dali não bate. E depois já de haver esta guerra, este tumulto, e vamos estar na situação de Malta, Somália e tantas outras coisinhas. Nós não merecemos chegar a esse nível. Este país aqui nos pertence e ele tem que manter-se calmo, ok? Multinacionais, vocês precisam começar a se posicionar agora. Precisam fazer pressão naqueles que devem ser pressionados. É preciso que nós tenhamos calma, mas é preciso também que vejamos luz lá no fundo do túnel, de que a Frelimo vai ser colocada no seu lugar e que Podemos e Venâncio também vão ser colocados no seu devido lugar, conforme o povo espera.
É sobre isso que eu queria falar convosco no vídeo de hoje. Eu espero que este vídeo aqui tenha sido nice. Pela primeira vez gravei vídeo de manhã muito cedo em toda a minha extensão de vida. Espero ter sido agradante o suficiente para você ter se inscrito, ativado o sino de notificações e a malta se volta a ver daqui a pouco. Por agora é tudo. Até lá. Foi. Tchau. Beijo.